Olá pessoal, estamos vivendo esse momento complicado, né? Como que vocês passaram, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo para a gente poder corrigir as, as perguntas dessa revisão que nós fizemos, que mandamos agora para vocês fazerem e tirarem as dúvidas que vocês tiverem. Então vamos lá. A primeira pergunta diz assim, olha, a dengue é uma doença causada por... Então, esse conceito de doenças, então eu coloquei para vocês no decorrer aí das semanas vários quadros, tabelas que tinham as doenças causadas por vírus, por bactérias e também por fungos. É muito importante que vocês leem todas esses quadros, essas tabelas, para que vocês percebam quais são causadas por vírus, por fungos e por bactérias, a maneira como elas são transmitidas. Então, no caso da dengue, a dengue é uma doença bastante conhecida, que ela é bastante perigosa, principalmente aqueles que contraem a dengue pela segunda vez, né? E é uma doença que está relacionada com o aumento de mosquitos, né, do Aedes, que não é o mosquito que causa a dengue, né? Dentro, lá no interior do mosquito, nós vamos encontrar um organismo e é ele que causa a dengue. Quando o mosquito ele vai e pica a pessoa, por meio da picada, ele transfere, né, o que? A doença. Essa doença ela vai ser causada então por um vírus. Então essa é a resposta, né, desse exercício aí. Continuando, pede-se para fazer uma relação entre as doenças e as suas características. Então vamos lá, olha lá. Pode ser transmitida por mordida de cães, ratos e outros animais contaminados. Então, é uma doença muito conhecida. Hoje em dia, ela está praticamente exterminada aqui na nossa região, mas a gente tem que ficar muito atento, né? Porque ela pode voltar a qualquer momento. Então, que doença é essa transmitida pelos cães, até principalmente pelos cães, mas os ratos e outros animais também podem? É a raiva. Então, nós temos aqui o número 2, vamos preencher aqui o número 2. Outra, é transmitida por picada de mosquito. Olha lá, nós já tínhamos falado sobre isso, né? Os mosquitos, eles podem transmitir várias doenças. Nesse caso, nós estamos falando da dengue. Então, aqui a gente preenche o número 1. Bom, e o último, o vírus ataca o sistema imunitário, né? Diminuindo a resistência do organismo a infecções. Então, o que é sistema imunitário? É o sistema de defesa do nosso organismo. Então, a AIDS, né? Ela, ou aqui no Brasil chamado de síndrome da deficiência adquirida, da imunodeficiência adquirida, ou também chamado de SIDA, né? É um vírus que ele ataca o sistema imunológico e diminuindo então a resistência do organismo, o que vem fazer com que as pessoas peguem aí e tenham o maior número de doenças e infecções. Então, a resposta correta ficou 2, 1, 3. Então, é a letra A. Partimos agora para o exercício número 3. Existem micro-organismos que são utilizados na indústria para a produção de iogurte, queijo, vinagre, e também usados na produção de tinta, plástico, cosméticos e até para limpar certos tipos de resíduos. Os antibióticos são remédios que combatem as doenças causadas por certos grupos desses micro-organismos, que são. Então, olha lá, nós vamos ver aí então que a deixa, né? Então, mas qual é esse tipo de micro-organismo? Então, como está falando que, olha, os antibióticos são remédios que combatem essas doenças causadas por certos grupos desses micro-organismos, nós estamos falando de quem? Das bactérias. Tudo bem? Continuando, então, nós temos aí, uma questão dissertativa, a gente tem que escrever, né? Sobre as bactérias, responda. Na letra A, por que as bactérias, elas
são importantes para a reciclagem da matéria na natureza? Olha, não é só as bactérias, os fungos também fazem esse papel. Então, por que elas são importantes? Então, olha, resposta então, né? Vamos escrever aí. Resposta seria: elas são responsáveis pela decomposição da matéria. Então, a reciclagem é feita por causa da decomposição, então da reciclagem da matéria. Isso é bastante importante para o ciclo da natureza. Na letra B, olha lá. Cite alimentos consumidos pelo ser humano e cuja produção depende da fermentação feita por bactérias. Então, nós temos vários, né? Então, a gente tem aí, podemos citar aí o requeijão, nós podemos citar também o Danone, né? E outros aí também que a gente pode estar colocando. Na letra C, além das vacinas e soros, qual outro produto podemos utilizar para conter as infecções por bactérias? Então, vamos só relembrar aquilo que vocês viram no material que eu te mandei, né? Vacina. Vacina é algo que é um produto que provém de um vírus, né? Ou de uma bactéria, um micro-organismo atenuado, um organismo que ele não causa doença, mas quando ele entra em contato com o nosso organismo, ele vai produzir uma resposta imunológica. O que é isso? É a produção de um anticorpo. Esse anticorpo ele vai defender o nosso organismo durante muito tempo. Alguns casos, nós precisamos tomar uma vacina novamente, ou seja, uma dose nova, né? E para quê? Para que a gente tenha a recomposição dessa vacina. O soro já não. O soro ele é a cura imediata, né? Então, quando se tem lá, por exemplo, a picada de uma cobra, você vai tomar um soro, ou seja, é a cura imediata. Porém, tomar cuidado porque muitas vezes a gente não tem acesso ao soro, depende do local que nós estamos, e aí isso pode ser fatal. Então, além das vacinas do soro, qual outro produto, né, podemos utilizar para conter as infecções? A gente vai tomar os remédios, de maneira especial os antibióticos. Tudo bem? Jóia. Continuando aí um exercício teste. Sobre os vírus, é correto afirmar. Então, eu quero saber aquilo que está certo. Letra A. São organismos pertencentes ao reino Monera? Não. O reino Monera significa bactérias. São seres pluricelulares? De maneira alguma. Ele não tem célula. Então, como que ele vai ter várias células? Então, não. Letra C. Não possuem células. Isso, então essa é a resposta correta sobre os vírus. Lembrando que eles possuem uma cápsula proteica, onde está armazenado o material genético, e os vírus eles podem ser considerados seres vivos, uma vez que eles conseguem se reproduzir quando estão dentro de outras células. Vamos lembrar aqui, né, a pandemia que nós estamos vivendo é por causa de um vírus que é mutante, né? Então, ele vai se reproduzindo dentro de outra célula, por isso que nós devemos nos proteger. Na número 6, sabemos que as vacinas são capazes de estimular a produção de anticorpos pelo corpo, protegendo-nos, portanto, de doenças. Graças a essa capacidade, dizemos que as vacinas garantem-nos uma proteção. Então, por que é importante tomar vacina? Porque ela é passiva, sem efeito prolongado, quer dizer, você toma hoje, não serve mais para nada, não. Então, não é isso. Somente imediata, ou seja, nós temos um efeito apenas imediato, somente para agora? Não. Tem um efeito prolongado e contínuo? Sim, exatamente. Então, olha lá. Então, ele tem um efeito prolongado e contínuo. Ou seja, você toma a vacina hoje e ela vai perdurar durante muito tempo. Ela é inativa, ou seja, não serve para nada? De maneira alguma, ela serve. Então, resposta letra C. A número 7. As doenças causadas por fungos são chamadas de, olha lá, as famosas micoses.
tá? Então não é fungoses, fungites, verminose, não tem nada disso. A micose são doenças causadas por fungos. Lembrando que os fungos, eles gostam de temperaturas amenas, lugar bastante úmido para eles se reproduzirem, tá? Então, na apostila eu coloquei vários exemplos, né? Como, por exemplo, a micose chamada pé de atleta, aquela que acontece nas nossas unhas, nos pés, entre os dedos. Tudo porque ambiente abafado, quente, né? Que às vezes a gente acaba não secando direito entre os meios dos dedos, das unhas, e isso acaba gerando essa doença. E para finalizar, nós temos a questão número 8. O pediatra, após observar pontos brancos na mucosa da boca de um recém-nascido, diagnosticou a doença como sapinho. A mãe da criança, tranquilizando-a, corretamente informou tratar-se de uma doença causada por, olha lá, por fungos. Então, o sapinho, ele é um fungo. Onde que eu vou saber disso, professor? Lá na nossa tabela sobre as doenças causadas por fungos. Então, aqui, gente, nós fizemos uma revisão, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui no grupo e estamos à disposição, esperando a nossa avaliação e para finalizar o nosso bimestre. Um abraço, até a próxima!